Bom dia, o nosso estudo bíblico de hoje está no texto de Daniel, capítulo 6, verso 18. Diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O texto fala de um rei, chamado Dario, que se propõe a fazer um jejum, especialmente em face de uma injustiça que ele acredita estar praticando, que é a prisão e a condenação de Daniel a ser lançado na cova dos leões. Então ele entende que aquilo ali foi uma conspirata política e que Daniel, de maneira injusta, por manobras políticas, ele está sendo condenado, enquanto Daniel era inocente. Ele, como chefe supremo daquela nação, se sentiu culpado, se sentiu triste, angustiado, embora ele não tenha uma participação direta, mas ele, de certa maneira, chancela a condenação de Daniel. Então ele volta para o palácio e vai passar a noite em vigília, em jejum. E pensando nesse texto, e ainda mais pensando também que hoje é um dia de jejum nacional, talvez seja uma experiência única na história do nosso país com mais de 500 anos, nós vamos ter essa primeira experiência de uma convocação nacional, ampla, abrangente, que extrapola as fronteiras religiosas, no sentido de nos humilharmos em jejum diante de Deus. E muitas pessoas não jejuam porque acham que é um sacrifício de tolo, que é uma prática religiosa fanática e desnecessária, então. E enquanto outros jejuam, mas com motivações erradas, motivações estranhas. Hoje nós vamos entender as bases bíblicas para a prática do jejum, uma vez que ele está presente tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós encontramos jejuns privativos e jejuns públicos. Nós encontramos Jesus jejuando, nós encontramos Paulo jejuando, nós encontramos uma igreja primitiva jejuando, nós encontramos uma igreja cristã que ao longo da sua história também tem a prática do jejum. Então precisamos entender, na verdade, os fundamentos para essa prática. E esse texto nos ajuda muito. Encontramos nesse primeiro texto que o primeiro fundamento para o jejum é a auto-humilhação. O texto fala que o rei renunciou aos seus legítimos privilégios de rei que era, de estar no seu palácio, de ter comida com fartura, de ter descontração, de ter lazer, de ter música. E ele então, ele renuncia a isso. Ele não aceita consolar a dor da sua alma com atrativos carnais. Esse é um princípio básico para o jejum. É você se auto-humilhar. O rei poderia se valer de tudo aquilo, mas ele renuncia voluntariamente. Então o jejum, ele é antes de tudo uma auto-humilhação. É algo que parte do indivíduo. Ou seja, a primeira atitude no jejum precisa ser humilhação, antes mesmo da oração, antes mesmo de outros exercícios religiosos. O ponto de partida para o jejum é a humilhação. Um texto também que serve de base para isso é o texto de 2 Crônicas 7,14. A parte inicial do texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E depois diz: e orar, e me buscar, etc. Mas o ponto de partida é a humilhação. Então, quando nós vamos jejuar, o nosso motivo primeiro não é alcançar um favor de Deus ou qualquer outro motivo que seja. O primeiro motivo é exatamente a humilhação. E é uma humilhação autoimposta. Né? O primeiro alvo do jejum somos nós mesmos. Um texto fantástico para isso é o texto de Zacarias, capítulo 7, versos 5 e 6. Lá o profeta se dirige ao povo nesses moldes. Diz assim: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito? Para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Observe que esse questionamento de Deus através de Zacarias é porque os sacerdotes e o povo em geral achavam que o jejum era para Deus. Deus está dizendo: vocês estão jejuando, mas para você. Na verdade, o jejum que é feito hoje no Brasil e que é prática em muitas
igrejas e na nossa vida. É um jejum que deve ser entendido um jejum para nós. Deus não precisa do nosso jejum. O jejum é voltado para dentro de nós, ou seja, nós é quem precisamos jejuar. A ideia do jejum não é uma busca primeira por um livramento, por uma bênção. Não é o motivo primeiro. Não estou dizendo que isso poderá acontecer no segundo, no terceiro, no quarto momento. Mas eu estou dizendo que essa não é a nossa motivação primeira. Esse não é o chão para o jejum. Então, o objetivo do jejum é você. Você é o alvo primeiro do jejum. O primeiro beneficiário. E Deus diz assim, quando você come e bebe, não é para você? Da mesma maneira o jejum. Se a gente come ou se a gente não come, isso repercute em nós no primeiro momento. Quando nós jejuamos, nós estamos também reconhecendo as nossas limitações, nossas fraquezas, nossas misérias, nossas calamidades. O texto de Esdras 8, verso 21, Esdras 8, verso 21, ele é instrutivo nesse sentido. Ele diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nós. Observe que a proposta de Esdras é exatamente essa. Ele está reconhecendo um momento de gravidade nacional. Ele está reconhecendo um momento de perigo. E ele então convoca a nação. E ele diz que nós estamos jejuando para nos humilharmos. Esse é o primeiro motivo. É você reconhecer as limitações, as fraquezas, as misérias, as calamidades. Ele reconhece, Esdras reconhece que ele tem uma nação no cativeiro, a nação de Israel estava no cativeiro ainda. Ele reconhece que ele tem uma cidade queimada, que é Jerusalém. Ele reconhece que os muros daquela cidade estão derrubados. Ele reconhece que ele está diante de uma população empobrecida. Então ele reconhece o caos estabelecido na nação de Israel. Então hoje, quando nós nos reunimos como igreja para orar e para jejuar, nós estamos reconhecendo um caos que já está estabelecido. Esse é o primeiro motivo nosso. É nós reconhecermos que estamos vivendo uma calamidade, que estamos vivendo um momento especial na nossa história. Então esse é o primeiro fundamento. O fundamento primeiro é a auto-humilhação. O segundo fundamento para o jejum é a introspecção e o silêncio, que também percebemos nesse texto. O texto diz que o rei ele volta para o palácio. O texto de Daniel 6, verso 18. Ele se recolhe para o palácio. E ele passa a noite em jejum e procura estar sozinho. Ele não se cerca de músicos e servidores. Ele quer estar só. Aqui nós encontramos o segundo fundamento para o jejum, que é esta introspecção, é este silêncio. O período de jejum é um tempo de silêncio e introspecção, como diz. É um tempo de colocar nossa boca no pó. É um tempo de ficar quieto. Olha só o texto de Lamentações, capítulo 3, que é extremamente oportuno. Lamentações 3, verso 26. Diz Jeremias, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Observe que Jeremias está dizendo que é um tempo de silêncio, é um tempo de aguardar, é um tempo de colocar a boca no pó. Não é o tempo de estar falando, é o tempo de estar introspectivo, de estar voltado para dentro de si. Não é tempo de declarações atrevidas e arrogantes. Nessas épocas de crise, de calamidade, surgem falsos profetas. O falso profetismo, ele surge nas crises. E não é tempo para isso. Não é tempo de otimismo irresponsável. Não é tempo de anunciar soluções que ainda não chegaram. Não é tempo de dar falsas esperanças para o povo. É tempo de se calar até o momento que Deus queira falar. Nós encontramos o texto de Jó, capítulo 42, verso 3, diz assim, na parte final do versículo Jó 42, verso 3. Ele diz assim, na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Observe que a verborragia de Jó é que o atrapalhou. Não era tempo de Jó ficar falando muito. E ele pecou por muito falar.
Salomão já havia nos prevenido de que no muito falar não falta transgressão. Então, esse é um momento de recolhimento, de introspecção, de silêncio. É um tempo de se calar, até o momento que Deus queira falar conosco. Até o momento que Deus queira explicar essa calamidade que se instalou, que nós estamos chamando aí de coronavírus, que é uma praga e que é um vírus que assola a raça humana em todos os cantos da Terra. Então não há tempo para a gente estar anunciando livramentos que ainda não chegaram. Não há tempo para isso, é tempo de se aquietar, de se calar, de se recolher. Nesse momento de crise e calamidade, a ciência não tem respostas seguras, todos nós sabemos disso. Há conjecturas, há possibilidades, mas não há respostas seguras, especialmente com o desdobramento desta praga que assola a raça humana. E a igreja está estupefata. Todos que são religiosos sabem bem disso. A igreja está surpresa, está assustada. Então a igreja ela não tem que se preocupar em dar respostas imediatas. O texto de Zacarias, capítulo 2, verso 13, diz assim: cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Agora as explicações, as soluções, elas vêm de Deus. A igreja precisa entender que é o momento dela se calar, dela ouvir a voz de Deus. Não é o tempo de respostas rápidas, não é o tempo de soluções fantasiosas. É um tempo de sofrermos, de chorarmos nossas misérias juntamente com os demais humanos. Esse é o nosso tempo. A igreja não tem o remédio imediato. A igreja hoje não tem a solução perfeita. A igreja hoje é convidada a chorar, a sofrer com os demais humanos. O texto de Jeremias, capítulo 30, verso 7, diz assim: ah, que grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Observe que é tempo de angústia para Jacó. Não é tempo de celebrações, não é tempo de festas, é tempo de angústia e de sofrimento. A angústia vai nos curar. Nós vamos ser curados pela angústia. Nós vamos ser libertos do consumismo, do egoísmo, da indiferença ao sofrimento do outro. Esse é um tempo de angústia, de aflição e de vergonha. Mas é a angústia que vai nos curar. Que Deus nos ajude a suportar esse momento de angústia e alcançar a sua restauração, como diz Jeremias. É tempo de angústia para Jacó, mas o Senhor o livrará dela. Que Deus nos abençoe e que a gente passe com dignidade, com oração e com jejum esse momento da nossa história.